sofrer a mais violenta repercussão simbólica, num clima que na mídia também se caracterizava pelo cerceamento do dissenso. Basta comparar a qualidade da cobertura concedida aos pronunciamentos da defesa com a cobertura dos votos condenatórios e das peças acusatórias. Basta só isso. No seu tempo, no seu conteúdo, na sua perspectiva de abordagem, etc. Isso acabou por fazer com que esse julgamento, vou deixar isso para o final, ao contrário do que se propalava, ao invés de reduzir, tenha aumentado a corrupção da política no Brasil. Esse roteiro surpresa, que surpreendeu o próprio revisor, criou dificuldades evidentemente adicionais aos esforços da defesa, aos esforços da verificação da verdade dos fatos. Um longo capítulo, e poderíamos ficar horas aqui para falar de todas as estranhezas causadas por quem tenha conhecimento mínimo do direito no que se refere à relativização do ônus da prova, o assodamento, a forma, em muitos casos, escancaradamente parcial com que se procurava examinar os supostos fatos constantes nos autos. Há esse aspecto gravíssimo, não vou adentrá-lo, até porque o Raimundo Pereira o fez numa síntese bastante clara, que é gravíssimo e talvez seja um dos aspectos sobre os quais todos aqueles que estão interessados em propalar a verdade sobre esse caso devam se debruçar, de contar à sociedade brasileira o que é que efetivamente está nos autos como verdade factual a respeito das supostas operações que supostamente teriam lesado os cofres públicos, e há, como sabemos, a se comprovarem as irregularidades e as distorções que foram aqui anteriormente historiadas, uma enorme razão de escândalo apenas nesse aspecto. Com relação à compra de votos, isso restou muito claro no próprio julgamento. O próprio ministro revisor foi muito específico ao se referir a isso. Não restou comprovada qualquer relação causal entre coisa e outra. Pelo contrário, o que ocorre é o decréscimo do apoio do governo ao longo do período em que supostamente teriam sido concedidos individualmente ou coletivamente determinados favores. Há uma pretensão evidentemente excessiva de rigor punitivo, que se traduziu também naquilo que o próprio ministro Lewandowski caracterizou como excesso de imputações. Uma espécie de incontinência acusatória, ensandecida no sentido de procurar sobrepor tipos penais, acumular acusações, ganhar pelo volume, impressionar pelo volume. Isso ficou bem mais nítido nas situações que envolviam a suposta ocorrência indemonstrada, segundo alguns ministros, dos crimes de lavagem de dinheiro e, especialmente, nos crimes de formação de quadrilha. Um outro capítulo poderia ser dedicado à saga ad hoc do uso ou da malversação da propalada teoria do domínio do fato. O próprio autor da teoria fez considerações à imprensa brasileira que só foram publicadas depois. É sintomática a variação do calendário entre o momento em que ele concede a entrevista e o momento em que a entrevista é publicada, que evidentemente deixam claro que nem o professor Roxin, nem quem quer que seja razoavelmente alfabetizado no campo do direito, pode propor que
teoria, né, para encadear suposições possa funcionar como substitutivo à devida instrução probatória. A teoria não dispensa provas, é o que diz o seu autor e é o que dizem os mais renomados especialistas nessa teoria no direito brasileiro. A teoria do domínio do fato, com todo o seu leque de implicações, domínio funcional, domínio da vontade, domínio da ação, etc., é algo concebido para, uma vez comprovada a participação de um réu na perpetração de um crime, dimensionar a intensidade e a extensão dessa participação. Saber, né, ao fim e ao cabo, se trata de autor ou de simples partícipe do crime. Mas ela opera nesse momento. Ela foi concebida para operar nesse momento, ou seja, após a devida configuração probatória da participação. Participou, mas participou com que intensidade, com que extensão? De tal maneira que o uso adequado da teoria, segundo o próprio autor e os especialistas, se reduz pura e simplesmente a definir a gradação das penas, a chamada e tão propalada dosimetria. Teses e teses poderiam ser escritas sobre a insuficiência da fundamentação de certos votos. Há ali até situações de fazer corar alunos de primeiro ano do direito. Enunciados como: já que restou provado que fulano não poderia ter agido sozinho, logo concluo pela culpa de Beltrano. Isso inscrito numa prova de um curso de direito levaria certamente o professor a pedir explicações detalhadas ao aluno e tentar ver o que é que está acontecendo com a cabeça dele, pelo amor de Deus. Me desculpem, o formalismo. Sei que todo mundo espera de advogado aqui, latinório, data vênia, etc. Não temos tempo para isso. Podemos ter em meses 2 heróis num cárcere. É disso que se trata. E tudo o que puder ser feito para evitar a consumação final dessa injustiça, devemos considerar seriamente fazer. Costumo dizer brincando... Eu costumo dizer brincando, nós já os tiramos de lá uma vez. Nós, o povo brasileiro. À medida que quase tomou sentido de uma espécie de pena corporal, aquela exigência absolutamente inútil, desnecessária, disgusting, da entrega dos passaportes, o que revela justamente o assodamento, o parti-pris, o envenenamento do ambiente, essa necessidade quase que patológica de dar satisfações a um grande olhar, que se supõe capaz de julgar todos nós, enquanto silencia sobre os próprios crimes que não cessam. Esse julgamento começou com graves violações à Constituição, como eu disse, havidas já no momento da decisão pelo desmembramento. Ali se pode dizer, vai para lá, vem para cá, não, tudo bem, foi uma agressão indireta, sutil, etc. Agora, a conclusão do julgamento marcou algo que está longe de terminar e que ainda pode produzir situações muito negativas entre nós, que foi uma decisão de desconhecer o texto constitucional, interpretar a Constituição contra a sua própria letra, usurpar poderes, violar o princípio da separação, independência e harmonia entre os poderes da República, que foi a decisão sobre a competência para determinar a cassação dos mandatos
dos réus condenados. Houvesse uma lei de crimes de responsabilidade adequada para a nova Constituição brasileira, e talvez estivéssemos aqui hoje a pensar em impeachment. Porque ali foi um ato contra a soberania do povo brasileiro. Foi um ato contra a expressa decisão da Assembleia Nacional Constituinte em votação ocorrida no dia 14 de março de 1988, em sessão presidida pelo saudoso Dr. Ulisses Guimarães. Que diria Dr. Ulisses num momento desse? Com encaminhamento de Nelson Jobim e parecer favorável do relator Bernardo Cabral. Por 407 votos, contra 16 e 6 abstenções, a Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana, decidiu, na votação de uma emenda específica sobre o atual artigo 55, parágrafo 2º da Constituição, que essa competência é uma competência política que só pode ser exercida pela Casa Legislativa que pertence ao parlamentar. E utilizou-se, os anais registram, o ministro Lewandowski reproduziu em seu voto. Utilizou-se como exemplo a situação curial de um deputado eventualmente condenado por um delito menor de trânsito. Deve ele ficar ou não impedido de cumprir o seu dever-poder com os cidadãos que o elegeram? E qual foi a decisão da Constituinte? Nessas situações, justamente para verificar se o crime que implicou na condenação compromete ou não o devido exercício do mandato, vale dizer a fidelidade do mandatário ao mandante, que é o povo brasileiro, e não qualquer outro valor, cabe aos pares do parlamentar decidir se nesse ou naquele caso concreto isso se verifica ou não. Decisão expressa. Ao longo desse ano estaremos aqui a comemorar os 25 anos da Constituição mais democrática, mais longeva que o povo brasileiro teve em toda a sua história. E teve graças a lutas de cidadãos como José Dirceu. E teve, graças à atuação extraordinária, eu vi, do primeiro ao último dia, ninguém precisa me contar, de constituintes, do valor moral, da integridade de vida, da grandeza de José Genuíno. Esse é o beco sem saída em que nos encontramos. Estou finalizando, tenho a impressão que meu tempo até já estourou. Inicia-se agora a discussão da anulação. É uma discussão que tem que ser feita com os pés no chão. Se os homens fossem anjos, não precisariam de governos; se fossem governados por anjos, não precisariam de leis. Já diziam os federalistas americanos há mais de 200 anos. Talvez algo que se coloque no horizonte do milagre, esperar que uma corte, ou que uma maioria de uma corte, que a tanto se dispôs, de forma reiterada e contumaz, como se diz no direito, ao longo de tantos dias, semanas e meses, a fazer o que fez, tenha condições de serenamente reapreciar o feito, reconhecer todo esse conjunto